Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado dos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. Tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Emmanuel. Bom, mais um dia, mais um estudo, mais um versículo do Evangelho, mais um texto do Emmanuel. E o texto de hoje é desse livro, Via de Luz, capítulo 27. O título é Indicação de Pedro. E realmente é uma grande indicação. Emmanuel não erra em nada. O texto está fazendo uma grande indicação para a gente. É um versículo muito curto. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha que versículo pequeno, enxuto. Mas olha a dimensão dele. Mesmo antes da gente entrar no texto, olha quanta coisa ele traz. Primeiro ele fala de 4 coisas, né? Ele fala de 4 movimentos. São movimentos que não dá para a gente fazer sem ação, sem vontade, sem atitude. Para todos eles é preciso que a gente reaja, que a gente tenha bom ânimo. Isso para quem quer seguir essa indicação de Pedro. Aparte-se do mal. É o primeiro movimento. Esse afastamento do mal. Né? A gente pode discutir o que é esse afastamento do mal. De que mal? O que é mal? Né? A doutrina espírita diz que mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Então não existe um mal deliberado, construção do mal. O mal é aquilo que não é o bem, que não foi feito no bem, que é contrário a essa lei de Deus. Então afastar do mal é afastar de tudo que é contrário à lei de Deus. Para eu me afastar do mal, eu não tenho que saber não é o que é o mal. Eu tenho que saber o que é o bem, para eu não me afastar do bem. Então, a primeira ação que ele pede é que a gente afaste do mal. E não é de um mal que está lá fora, não é do mal alheio, é do mal em mim, é do meu mal, é do mal que mora em mim, é do mal que mora no profundo em mim. É como se fosse afastar de mim mesmo, é afastar das minhas imperfeições.
Então é afastar do meu mal, é afastar desse mal mais profundo, é afastar de tudo que está em mim que é contrário à lei de Deus. Então ele está pedindo para eu me afastar das minhas imperfeições, que são as tentações que me escravizaram e me escravizam por tanto tempo que eu tenho dificuldade de me afastar delas, porque elas me vencem. Há quantas encarnações elas me vencem e me dominam, portanto me escravizam. Eu sou, portanto, escravo desse mal que mora em mim, das minhas próprias tentações, das minhas inferioridades, das minhas imperfeições. É desse mal que ele pede para eu me afastar. Então não é aquela visão ingênua que alguém não é do bem, eu vou me afastar daquele alguém. Não, esse alguém sou eu. E esse alguém sou eu, e eu identifico esse mal no mais profundo de mim mesmo. Então a primeira ação que ele pede é que eu me afaste desse mal que mora em mim, que é meu. Depois ele pede um segundo movimento: e faça o bem. Me afastar disso que é mal. Agora ele pede a construção, deixar de fazer o errado. Esse errado é discutível sempre. Nós estamos falando em termos de lei de Deus. Ninguém está aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Nós estamos a favor dessa lei que está na nossa consciência, dessa lei divina, que é progressiva em nossa consciência, e que a gente vai teimando ou não com a nossa consciência. Então, quando a minha consciência disser que é mal, eu obedeço essa consciência, porque há alguma coisa divina que está me avisando. E aí eu não posso ser derrotado por esse mal, eu preciso vencer esse mal. Eu preciso ter força suficiente para cumprir esse dever que a consciência me chama, que é me afastar desse mal, dessa conduta errada, desse pensamento errado, dessa forma errada de ver, de viver, de pensar, de sentir. Mas ele pede também para eu fazer o bem. Ação concreta, movimento, servir, serviço. Não é só que eu evite, mas é preciso que eu também faça. É preciso que eu deixe de ser pesado à economia do mundo e passe a ser trabalhador do Cristo. Olha só. Eu só vou ser trabalhador do Cristo, como dizia Paulo, quando eu começar a fazer o bem, que aí eu estou trabalhando pelo bem. A primeira fase de eu só me afastar do mal, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu ainda não sou esse trabalhador que está fazendo bem aos outros. Fazer o bem é esse segundo momento, é esse segundo movimento. Então são duas grandes coisas: me afastar desse mal que mora em mim, que é meu, que é a minha inferioridade, me afastar da minha inferioridade, vencer a minha inferioridade, o meu dever ser mais forte do que a minha inferioridade, e depois disso começar a fazer o bem. Servir com humildade, com fraternidade, com caridade, com todas essas virtudes. Viver com virtude, seguindo as virtudes ditadas pela conquista da minha consciência e pelos ensinamentos do Cristo. Aí eu vou agir com o próximo como eu queria que fizesse comigo mesmo, porque eu vou começar a fazer o bem. Mas aí ele vem com o terceiro movimento, Pedro. Busque a paz. Onde é que tem essa paz? Eu vou encontrar essa paz onde? Em que lugar? É num lugar geográfico? Essa paz não é um lugar geográfico. Essa paz é o reino de Deus que é construído em mim. É eu estar de acordo com essa consciência, que é a lei divina, manifestando em mim através do meu conhecimento e do meu discernimento. É essa forma como Jesus e Deus começam a se manifestar em mim. Quando eu estou fazendo o mal, eu estou refletindo o mal que mora em mim. Quando eu começo a fazer o bem, eu começo a refletir um novo ensinamento. Eu começo a refletir virtudes, eu começo a me aproximar dessa conduta cristã. Aí quando eu estou me aproximando dessa conduta cristã, mais afastado do mal, fazendo o bem, eu estou procurando essa paz, mas é a paz da consciência. É aquela consciência que para de me acusar todo dia.
quando eu deito à noite, ou quando eu descuido, eu falo, nossa, eu não devia isso, eu não devia aquilo, e a gente sempre, essa consciência sempre nos acusando, porque as imperfeições estão sempre nos vencendo. E como as nossas imperfeições, elas são profundas em nós, é muito tempo de luta, não é um dia, 2 dias, 3 dias, uma encarnação. É uma luta permanente. Essa luta permanente de evitar o mal, de afastar desse mal, de fazer o bem. Nisso eu estou buscando a paz. Quanto mais próximo eu caminho desse ensinamento cristão, que é manifestado pela minha consciência progressiva, mais eu estou em paz comigo mesmo. Mais eu estou buscando a paz, porque isso é um caminho. Fugir do mal, procurar o bem, é um caminho. Eu ia por um caminho e converti. Agora eu estou seguindo por outro caminho. O caminho que ia me trazer sofrimento, que ia me trazer angústia, que ia me trazer culpa, que ia me trazer remorso. Eu deixo esse caminho e passo para um outro caminho, que vai me dar alegria, que vai me dar satisfação, que vai me dar paz de consciência, que eu vou deitar, que vou dormir, que eu não vou ter o inferno da consciência me tirando até a saúde física, infernizando os meus sonhos, o meu sono, a minha vida, a minha consciência. Isso é a paz. E quando eu começo a fazer esse movimento, esse terceiro movimento, depois que eu me afastei do mal, que eu fiz o bem, que eu estou fazendo o bem, que eu estou buscando a paz, é seguir essa paz. Porque ela não para aqui na esquina. Essa conduta cristã, esse comportamento cristão, não é aprender 1, 2, 3 coisinhas do Evangelho e achar que eu já cheguei na paz. Eu não vou atingir essa paz plenamente por sei lá quanto tempo, sei lá quantas encarnações, sei lá quantos milênios, né? Então é uma paz que não vai ser completa. Eu preciso estar sempre buscando essa paz. Por isso eu preciso estar sempre seguindo essa paz. Porque se a minha consciência for progressiva, for me aproximando da conduta, do ensinamento de Jesus, a minha consciência vai adquirindo virtude e vai sendo progressiva. Se ela for sendo progressiva, ela vai estar cada vez distanciando de mim, da minha conduta. Eu vou ter que estar sempre seguindo a consciência. Porque se eu alcançar a minha consciência de hoje, eu vou ter a paz de hoje. Mas se eu adquirir mais consciência, se eu continuar fazendo bem, eu vou adquirir mais consciência, a consciência vai dar 2 passos adiante das minhas imperfeições. Então eu preciso estar sempre seguindo a minha consciência. Eu preciso estar sempre alimentando e progredindo a minha consciência, e ao mesmo tempo em que ela progride, eu preciso seguir. Eu não vou encontrar a consciência ali na esquina e falar, cheguei, agora eu encontrei a paz. Eu não vou encontrar a paz assim, porque a paz é relativa, é provisória. Ela é relativa ao momento em que eu estou, ao momento de consciência que eu tenho. Mas eu preciso sempre aperfeiçoar essa consciência, portanto eu preciso estar sempre caminhando em busca da paz. Não é a paz do mundo que a gente acha que está nas férias, deitado numa rede de férias, está em paz. Essa é a paz do mundo. Mas essa paz do Cristo, a paz da consciência, se tinha alguma coisa que eu fazia que a minha consciência não acusava, eu fazia e minha consciência me deixava em paz. Mas se eu adquiro novas virtudes e aquilo que eu fazia passa a incomodar a minha consciência, eu preciso dar também esse passo e deixar de fazer essa coisa, senão a minha consciência passa a me acusar. Portanto, 4 atitudes, 4 movimentos numa frase. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga essa paz. Agora a gente vai ver, depois dessa pequena introdução, para situar um contexto da nossa discussão, eu já li o texto, vamos ver como Emmanuel coloca essa discussão. Ele começa o texto dizendo o seguinte: a indicação do grande apóstolo é uma indicação, é um conselho, é um oferecimento, não é uma imposição. Tem livre-arbítrio em tudo no cristianismo. É um convite, é uma oferta. Ele está indicando
apontando um caminho, o caminho de Jesus, que ele andou bem mais que a gente. Então ele está indicando. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes, a paz de espírito, parece, só parece, extremamente simples. É uma frase. Parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Essa frase. Mas revela um campo imenso de obrigações. Ela revela o despertar, esse nosso combate interior, essa vitória sobre nós mesmos, sobre a nossa imperfeição, esse caminhar permanente de aperfeiçoamento que a gente tem que fazer, essa busca incessante de viver de acordo com a consciência, essa busca incessante de abrir as virtudes dentro de nós, ampliar o nosso grau de consciência e continuar sempre caminhando em função disso. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Por isso revela um campo imenso de obrigações, de luta, de dificuldade, de trabalho. Aí eu começo a ver o meu tempo de vida, a minha encarnação, com uma responsabilidade muito maior. O que eu faço dessas coisas? O mal me domina? Não é o mal, a maldade de matar. Não. Eu faço muita coisa contrária ao bem, ao ensinamento. É esse mal que mora comigo, que são as minhas tentações. Que o Paulo falava, quero fazer o bem, mas faço o mal. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Se Paulo, já convertido no começo da sua conversão, ainda fazia o mal que não queria, e nós? Muitas vezes a gente faz o mal que quer. A gente não chegou nem a não querer o mal, porque a gente não tem nem consciência do mal que está fazendo. Quando a gente faz o mal que não quer, já é um princípio de reconhecimento do mal. É sinal que a consciência está me chamando. Olha, tem esse mal. Eu não quero, mas ainda sou vencido. É a primeira etapa. São muitas as etapas. Por isso ele fala que revela, o Emmanuel fala que revela um campo imenso de luta, de obrigações. É a nossa questão humana. É a questão do destino. Mas aí o Emmanuel começa a falar de cada uma dessas coisas. Ele diz, não é fácil apartar-se do mal. Realmente. Ele diz que esse mal está consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através das consecutivas encarnações. Esse mal está em mim, nos hábitos do mal que eu adquiri, naquilo que sempre me venceu, que eu continuo fazendo, que eu criei esse hábito e que hoje nem vejo que é mal, nem percebo como mal, porque eu não reflito sobre ele. Então tem muita coisa que eu nem vi, que eu nem vejo ainda como mal, porque a minha consciência nem se ampliou para isso. Eu não tenho nem a virtude suficiente para reconhecer muitas das coisas que eu faço como mal. O caminho realmente não é fácil. E aí eu tenho muitas encarnações e reencarnações consecutivas onde eu caminho, onde eu navego nessas águas da inferioridade, como Emmanuel fala. É preciso conduzir o barco para fora dessas águas da inferioridade. Aí precisa de condução. Para eu tirar esse barco daí é fazer o bem. E ele diz que, além de ser difícil, né, porque tem desvios inúmeros através das reencarnações, é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais. Olha só, as minhas paixões que me vencem, que eu não tenho domínio espiritual. Eu sou apaixonado por tanta coisa, pela gula, pela comida, pelo vício, por tanta coisa, pelas tantas imperfeições que me apaixonam e me vencem, e me derrotam, e me escravizam, né? Paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Não é a individualidade. A individualidade é o que vem de longe. Essa nossa personalidade acaba impregnada, porque ela é uma síntese. A minha personalidade de hoje, nessa pessoa que eu sou, é a síntese da minha individualidade. Mas eu preciso distinguir as duas.
porque a individualidade continua. A personalidade vai deixar ali na frente, vai desencarnar ali na frente, mas a individualidade continua. E a individualidade continua com a síntese das suas conquistas, daquilo que é mal nela e daquilo que já é bom, com a sua consciência, com as virtudes que adquiriu. Por isso que ele está dizendo que é difícil praticar o bem, porque eu sou a síntese de muita coisa imperfeita que está dentro de mim, consolidada. Eu tenho muita imperfeição consolidada dentro de mim. Se eu tenho muita imperfeição consolidada dentro de mim, eu não estou nem vendo o mal que eu estou fazendo muitas vezes, porque eu não tenho ainda nem consciência dele. Porque para mim o padrão normal é esse padrão dessas paixões pessoais que empolgam a minha personalidade inferior. Porque eu me comporto de acordo com a inferioridade que eu tenho, ou com as possibilidades que eu vou adquirindo. Cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservamos envolvidos pela túnica pesada de nossos velhos caprichos, olha, envolvidos pela túnica pesada, essa túnica pesada me impede os movimentos, ela me comprime, ela me escraviza, mas essa túnica pesada dos velhos caprichos, dos caprichos que eu não venço, que vem me vencendo há quanto tempo, há quantas encarnações, quantos caprichos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de tanta coisa de imperfeição contrária à lei de Deus, que fazem parte dessa personalidade e que ela traz de maneira tão forte, difícil de vencer, é tão forte que são as minhas tentações que me vencem no dia a dia. E até o Cristo falou disso no Pai Nosso. Livrai-nos das tentações, para que a gente consiga ter força para superar essas tentações, porque é aquilo que nos vence, é aquilo que nos impede de seguir em progresso permanente, é aquilo que nos estaciona, é aquilo que nos faz ser muito tempo as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Então é difícil fazer o bem, é difícil, né? Por isso é difícil buscar a paz, é impossível buscar a paz e segui-la. O homem velho não encontra a paz. Só o homem novo pode encontrar o caminho da paz. O homem velho encontra o caminho da culpa, o caminho do remorso, o caminho do arrependimento, tantos caminhos amargos, o caminho da desilusão, tantos caminhos que a pessoa toma consciência quando voltam para o mundo espiritual, que vê a perda de tempo, de oportunidade dele fazer esse processo de luta. Afasta do mal que mora na gente mesmo, faz o bem, busca essa paz, que ninguém vai ter essa paz. Ela não é gratuita, ela não é presente, ela é conquista, ela é construção. E seguir, para que continue permanentemente. Tem um outro texto que fala coisas parecidas com esse, eu até peguei também do livro Pão Nosso, estações necessárias, estações, estágios. Olha o que Emmanuel diz nesse outro texto, está no livro Pão Nosso, capítulo 13. Primeiro, o versículo dele é muito interessante, porque tem uma coincidência com o versículo do Pedro muito profunda. Só que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, mas é também do Pedro. Então Pedro estava com a mesma ideia. Olha o que ele disse de maneira diferente, mas é mais ou menos na mesma linha. Olha só. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O Pedro estava falando ao povo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, aparte-se do mal. Convertei-vos, faça o bem, mude, converta, mude a direção. Eu estava fazendo o mal, numa direção errada, contrária à lei de Deus. Aí eu me arrependi, não é aqui que eu vou converter e vou fazer o bem. E ele continua. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério. Como? Apagados os vossos pecados?
a culpa, o inferno, a paz. Enquanto eu não tenho apagados, quitados, redimidos todo esse mal feito, essa lei de ação, de reação não me dá a paz. Por isso, fazer o bem, o amor cobre a multidão de pecados, aí eu consigo esse processo. Porque apagados esses pecados, não é aquele perdão gratuito, é a quitação, é o reencontro com as dificuldades, é a superação, é a redenção, é a elevação. Aí vem o tempo de refrigério, que é a paz, pela presença de Jesus. Seguir Jesus é acompanhar e perceber e compreender cada vez melhor sua lição. Aí eu estou seguindo. Não é caminho, verdade, vida. Não é modelo e guia. Eu sigo o guia. Eu sigo esse caminho. É o caminho da paz. É o caminho que vai me trazer conhecimento, que vai me trazer discernimento, que vai me fazer parar de fazer o mal, parar de me arrepender, quando eu começar a fazer o bem, quando eu, como filho pródigo, voltar para o caminho da casa do Pai. Olha como o Evangelho todo está falando de coisas muito parecidas. Por que coisas muito parecidas? Estão falando da mesma coisa. Estão falando do Espírito. Estão falando de nós. Estão falando da necessidade que a gente tem de reencontrar o Pai. Nesse texto que chama Estações Necessárias, o Pedro diz, o Emmanuel diz, a palavra de Pedro, a massa popular, quando ele diz arrependei-vos e convertei-vos, a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese de vasto programa de transformação essencial. Vasto programa de transformação essencial. Lá em cima, o Emmanuel diz que revela um campo imenso de obrigações. Olha esses dois textos. Revela um campo imenso de obrigações. E aqui, síntese de vasto programa de transformação social. Arrependei-vos, convertei-vos, né? Há estações indispensáveis para a realização. Antes de tudo, é indispensável que o culpado se arrependa. Quando o culpado se arrepende, ele aparta-se do mal, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. Ele reconhece o caminho equivocado que ele estava trilhando. Então ele se arrepende e ele se aparta do mal. E que se converta, que tome uma direção nova. A direção do bem, vai fazer o bem. Se ele estava fazendo errado, passa a fazer certo, ele deixou de fazer o mal e passou a fazer o bem. Certo com relação a quê? A lei de Deus, que está onde? Na consciência dele, que vai acusando progressivamente. Voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz, cegaram-nos males numerosos. Eu fiquei cego pelo hábito, pelo costume de errar e reencarnar no erro. Emmanuel chama isso de afogados na carne. E eu fiquei reencarnando, sempre o mesmo. Aí eu fui cegando. Então cegaram-nos males numerosos. Minhas numerosas imperfeições foram me cegando, que eu fiquei habituado a elas. E a minha consciência não avançou. Aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas. E acostumados ao exclusivismo e ao atrito útil, exclusivismo nosso, do egoísmo, tudo é para mim, tudo é meu, né? E por isso eu brigo com tudo. No desperdício das energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Como procurar a tranquilidade consoladora? No texto de hoje, diz que Emmanuel diz que o Pedro revela um campo imenso de obrigações. É a procura da paz, dessa tranquilidade consoladora. Em cima disso, eu peguei um outro texto, no livro Fonte Viva, 147. Refugia-te em paz. Está no Evangelho de Marcos, também um versículo. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Somos nós, indo e vindo tanto na vida, quanto para a vida. Tanto aqui dentro da encarnação,
no nosso dia a dia, que a gente vai e volta e não tem tempo, porque a gente continua nos hábitos das nossas imperfeições, que às vezes a gente nem percebe, continuamos fazendo esse mal, né? Quanto reencarnando, saindo e voltando da encarnação, porque também a gente está nos mesmos hábitos que a gente não consegue aperfeiçoar. Aí a gente vai e vem, tanto na encarnação, como vai e vem entre encarnado e desencarnado, e não tem tempo para comer, e não tem tempo para seguir Jesus. É o que ele está dizendo, ó. Todas as estradas terrestres estão cheias, todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas. Atormentados pelos interesses imediatistas, atormentados pelo interesse de agora, do momento, do mundo, atormentados pelos interesses do mundo, atormentados pelos interesses da carne, da matéria. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colhe a vida eterna. Então eu estou atormentado só pelo que eu estou semeando na carne e não semeio no espírito. Buscai a Deus sobre todas as coisas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimentação espiritual, sem encontrarem tempo, porque esse vai e vem da vida e o vai e vem das reencarnações, com as minhas imperfeições, com as minhas tentações, com os automatismos de viver nas minhas imperfeições, é esse vai e vem que não me dá tempo de perceber e de receber o pão espiritual. E também é pedido no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu peço, e o pão nosso é derramado todo dia sobre nós. Mas muitos de nós, em muitos momentos, não vemos, porque estamos afastados do bem, fazendo o mal. Há muitos sentimentos que Emmanuel falando nesse texto, refugia-te em paz. Há muitos sentimentos que te animam há séculos. O sentimento é aquilo que me anima mesmo, é aquilo que me movimenta, aquilo que dá um padrão vibratório para mim, é o meu sentimento. Por isso o Evangelho é de amor. Então esse sentimento me anima. Qual o sentimento? De paixão pelas coisas do mundo? Então eu sou animado, eu sou movimentado, eu vivo em função desses sentimentos. Se os meus sentimentos são empobrecidos, eu vivo animado por esses sentimentos empobrecidos. Então há muitos sentimentos que te animam há séculos. Eu há séculos venho encarnando, reencarnando, para lá e para cá, sem ter tempo de me alimentar. E o que não me dá tempo é a cegueira, é esse comodismo, que eu não percebo. Imitando, esse trecho é perfeito, imitando em seu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. A multidão, ele falou de duas coisas, de um fluxo e um refluxo da multidão, de fato, andando para lá e para cá sem ter sem ter tempo de se alimentar, e desse fluxo e refluxo do meu sentimento. E ele fala como? Sentimento, pensamento, sentimento é o fluxo e refluxo desse andar para lá e para cá do que eu sinto com o que eu penso e não me transforma. Isso é de uma profundidade. Olha o que ele diz. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em seu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão, para lá e para cá sem ter tempo de comer. Aí ele diz como? Passam esses sentimentos, passam apressados do teu coração para o teu cérebro, do sentimento para o pensamento, e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos. Então meu sentimento dá um padrão vibratório para o pensamento, meu pensamento fica naquele padrão vibratório, não aperfeiçoa aquele padrão vibratório, não melhora o sentimento, não influencia o sentimento. Eu fico sempre o mesmo. Eu tinha que ser diferente, né? O que me faria diferente? Nós vamos fazer um texto daqui uns dias, eu acho que vai ser necessário. A gente está falando tanto de sentimento, de pensamento, dessas influências recíprocas, e o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem um texto que fala muito bem sobre isso.
Eu acho que a gente vai fazer um dia só sobre isso. Mas então vamos adiantar. Nesse texto que eu falei, do André Luiz, ele diz que é uma rua de mão dupla, pensamento e sentimento, né? O sentimento, nós já falamos disso aqui, o sentimento dá o padrão do pensamento. Em retorno, modifica o sentimento. Mas o pensamento não modifica o sentimento com a fúria, com a raiva, com a imposição. O pensamento só modifica o sentimento com convencimento. Aí ele diz, olha, o pensamento é ativo diante das células. Isso o que ele está dizendo? Eu sou um co-criador, que o meu pensamento cria. É o meu pensamento que é a usina que gera energia, que transforma tudo. Desde o meu movimento celular a tudo, né? Só que esse mesmo pensamento que é ativo em relação às células, ele é passivo diante do sentimento. Ele não modifica o sentimento com a autoridade, mas ele modifica o sentimento com o amor. Que a linguagem do sentimento não é a força, é respeitando o livre-arbítrio, é o convencimento. Por isso o Evangelho de Jesus é de amor. Porque o Evangelho de Jesus é um sentimento que com esse sentimento a gente vai com as duas asas, caminhando juntos, sentimento e pensamento, aí a gente consegue se transformar. Mas se eu ficar nesse fluxo e refluxo viciado que ele falou aqui, indo e vindo sem ter tempo para comer, meu sentimento e meu pensamento não se alteram. Meu sentimento não evolui, não influencia melhor o pensamento, meu pensamento não convence o sentimento de nada, eu continuo o mesmo. Isso é muito, muito profundo. Bom, voltando para o texto de hoje. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. Esse, viver dormindo, inconsciente, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, está morto para o espírito. Essa é a situação de quem não está consciente. Essa é a situação de muitos encarnados e de muitos desencarnados que se acomodam em não se aperfeiçoar. Porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo. E aí um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, sempre adiante. Olha como tem a ver também. É a partir de outro versículo de uma carta de Pedro. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. De quem alguém é vencido, quem me vence, me escraviza. Quem me vence no íntimo? Aqui nós não estamos falando mais do mundo, dos vencedores do mundo. Do ponto de vista do espírito, a gente fala sempre da nossa guerra interior, da nossa luta interior, do nosso combate interior. No meu combate interior, quem me vence? Quem me vence são as minhas imperfeições, são as minhas tentações. Portanto, são elas que me escravizam. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. E por eu ser escravo das minhas tentações, eu não consigo me apartar do mal. Por consequência, eu não consigo fazer o bem, não consigo procurar a paz, encontrar a paz e nem seguir a paz. Por quê? Por causa das minhas imperfeições, que me cegam, que me escravizam. E Emmanuel diz nesse texto, que chama Sempre Adiante, o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência, sem escravizar-se. Esse sem escravizar-se é ser livre. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é fazer o que a consciência diz. Porque eu só não faço... Olha como esse negócio parece complicado, mas não é. Eu só não faço o que a consciência determina quando eu não sou livre. Porque minhas imperfeições não permitem, meus vícios não permitem, minhas maldades não permitem, minhas vaidades não permitem, meu orgulho não permite, meu egoísmo não permite. Como tudo isso me vence e eu sou escravo de tudo isso, eu não consigo seguir a consciência. Aí eu começo a fazer tudo o que minha vontade dá,
falando que isso é liberdade. Eu falei o contrário, eu fiz o contrário. A liberdade não é isso. A liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Fazer tudo o que eu quero é diferente de fazer tudo o que eu devo. Liberdade não é fazer tudo o que quer, liberdade é fazer tudo o que deve. Porque aí o dever é a consciência falando em mim. Aí eu sou forte o suficiente para vencer as imperfeições e fazer tudo o que eu devo. Aí vem Jesus e fala, eu venci o mundo. Só por isso, quando ele vence o mundo, ele mostrou para a gente o que é vencer o mundo. É vencer essas tentações do mundo. Quando vence as tentações do mundo, a gente se torna livre. É difícil se tornar livre. É muito mais difícil se tornar livre vencendo as imperfeições do que achar que é livre cedendo às imperfeições. Ceder às imperfeições é muito fácil, é só deixar rolar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim eu vivi encarnações e encarnações, e aí eu fico para lá e para cá sem ter tempo de me alimentar, o que o outro texto falou. Que eu preciso perceber isso, e perceber o que é ser livre. Voltando para o texto, quase no final, Emmanuel diz, a palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Olha que generosidade. Mas é um desafio, não é um presente generoso. Que legal. O cristianismo, Jesus, não dá presente generoso. O cristianismo traz sempre desafios generosos, porque é preciso vencer. Porque só quem vence se torna livre. E só quem vence aproveita a generosidade. Porque quem se escraviza às imperfeições não venceu o desafio, não usufruiu da generosidade, da bondade divina. Olha que conexão de todos esses conceitos, de todas essas coisas. Isso assusta a gente. Nosso esforço deve convergir para a grande realização, me libertar do mal que mora em mim. Aparte-se do mal que mora em mim. Dilacere-se-nos o ideal e fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Apartemo-nos do mal, identificar isso e se afastar, e fazer o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la, foi a indicação de Pedro. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria identificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim afastar dele. Tirar esse mal de mim, semeando sempre o bem, o que não vale tão somente desejar a paz. Todo mundo quer a paz, mas a paz não é um presente, não é gratuito, é uma conquista. Não basta desejar, mas é buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Muito legal. Um texto do livro Pão Nosso, esmagamento do mal. Esmagamento do mal? Como esmagar o mal? Esmagar o mal em mim. Eu não vou esmagar mal lá fora. Toda essa linha do texto é de fora para dentro. É de dentro para fora. Eu vou fazer em mim, no profundo. Também um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A gente fica lendo assim, Deus de paz esmagará Satanás. É a linguagem bíblica, né? Mas quem é o Deus de paz? O bem, a lei divina, o amor, a fraternidade. Esmagará em breve a Satanás. Vai entrar no lugar nessa disputa entre o bem e o mal que mora em mim, né? Quem vai vencer o bem e o mal que mora em mim? Né? Debaixo dos vossos pés sou eu. Não é alguém que vai lutar por mim. Eu vou ter sempre apoio, sempre força, sempre inspiração, sempre intuição. Mas a luta do bem e do mal em mim, quem vai esmagar o mal em mim, as minhas tentações, quem vai esmagar minhas tentações, quem vai esmagar minhas imperfeições, usando essa expressão, esmagar, mas quem vai extirpar, quem vai convencer, porque o mal é convencido,
é manso, o bem não é na força, não é na espada, é na espada da cruz, é na espada invertida, é outra história. Né? Então é debaixo dos meus pés, são os meus pés que vão esmagar as minhas tentações, são os meus passos, é a minha caminhada, é a minha luta que vai tirar o mal que mora em mim. E nesse texto ele diz, manifesta-se o grande conflito, esse conflito do bem e do mal, fazer isso ou aquilo, que todos nós temos o tempo todo. E o que é esse conflito do bem e do mal dentro de nós? O mal é o lado das tentações antigas que moram em mim o tempo todo. E o bem é o lado da consciência, da virtude que eu já adquiri. Então eu tenho sempre essa disputa entre a consciência e a imperfeição. Enquanto a imperfeição vencer, eu sou escravo. Eu não esmaguei o mal com os meus pés. O dia que a minha consciência me fizer superar esse mal, eu consegui, com meus próprios pés, com as minhas próprias virtudes, com a minha própria luta, vencendo os meus próprios desafios, tirar o mal que mora em mim. Essa é a missão de cada um de nós. Não vai ter presente, não vai ter alguma coisa gratuita. Isso ele fala aqui, ó. Manifesta-se o grande combate, esse conflito do bem e o mal, sob as mais diversas formas, no turbilhão dos acontecimentos do nosso dia a dia. A todo minuto eu tenho um dilema, fazer isso ou aquilo, uma coisa melhor, uma coisa pior. E eu sempre sou tentado a fazer a coisa pior. Tem até uma expressão popular que diz que o mal é mais gostoso, fazer a coisa errada é mais gostosa. Por que será que é mais gostosa? Porque é mais fácil, porque eu já tenho esse mal em mim. Difícil é fazer aquilo que eu não tenho ainda. Difícil é fazer uma coisa boa sendo que eu não tenho o bem completo. Eu só tenho o desejo de fazer o bem. É preciso muita vontade, muita força. Por isso não é todo mundo que consegue. Né? Muitas almas sensíveis de modo invariável conservam-se na atitude de invocação dos gênios tutelares para que esses venham à arena combater seus inimigos por eles. A gente conhece quantas pessoas são almas sensíveis, bondosas às vezes, que fogem da luta e vão para uma fé ingênua, infantil, pedir para os seus santos, os seus anjos, vencerem os seus males, vencerem seus desafios. Ninguém vai vencer os desafios de ninguém. Todo mundo apoia, ajuda, influencia, inspira, intui e etc. Mas é debaixo dos pés de cada um. Essa é a vitória de cada um. Não dá para passar para outro. No livro Missionário da Luz, Chico e André Luiz, está dito, o mal indica posição de desequilíbrio, imperfeição, exigindo restauração e corrigenda. Então, o mal de cada um precisa de restauração e corrigenda, de melhorar. Essa é a luta do bem e o mal dentro de nós. E Jesus fez uma prece também, não peço que os tires do mundo, falando com relação aos discípulos, rogando ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo, na luta, que cada um conseguisse, né? O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Então, livrar do mal não é livrar do mundo, não é tirar daqui, é dar força para que cada um livrar-se das tentações. É bem isso. Valei-vos da luz, o último, Pão Nosso, capítulo 6. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Para fechar nosso texto. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Aí vem, sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha. Onde é o ato da marcha? É agora. Então é preciso melhoria e aprimoramento agora. Como é melhoria e aprimoramento agora? É vencer minhas tentações agora. É enfrentar minhas tentações agora. É enfrentar a luta do bem e do mal dentro de mim agora.
É enfrentar tudo aquilo que me tenta com as virtudes que eu consigo adquirir. É fortalecer as minhas virtudes para eu consiga vencer as minhas tentações. Agora, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. No ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa. Se eu não fizer essa luta. Se eu não fizer essa luta, olha a decepção, eu vou voltar aos impulsos menos dignos, regressando à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, para lá e para cá, sem ter tempo de me alimentar. Encarna, reencarna, afogados na carne, sem ter tempo de crescer. Que a gente possa refletir sobre esse ensinamento do Pedro, em uma frase, em um versículo: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, que a gente tenha a força, o esclarecimento necessário, o conhecimento necessário para enxergar o mal em nós e para que a gente se afaste desse mal, vencendo esse mal que é nosso, e a partir daí que a gente faça o bem, construindo o bem. Aí a gente está buscando essa paz com a vitória da nossa consciência progressiva. E exatamente por ela ser progressiva, que a gente siga sempre no encalço desse guia, no encalço desse modelo, que mostrou para a gente esse caminho tão difícil, mas tão bonito, de olhar para dentro de nós mesmos e enxergar as nossas imperfeições, enfrentando todas essas imperfeições com força, com coragem, com dignidade, com humildade, com persistência, adquirindo cada vez mais virtudes, ampliando cada vez mais a nossa consciência, sabendo que cada vez que a gente amplia a consciência, a gente amplia também os deveres. E quando a gente amplia os deveres e amplia a consciência, a gente amplia a força moral para vencer as nossas imperfeições. Que Deus nos abençoe e até a próxima.